Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. Vamos iniciar o estudo dos versículos 1 ao 4. Vamos fazer uma leitura e uma breve reflexão para iniciarmos o entendimento de mais esse capítulo do livro de Atos. Aqui vamos tratar sobre Paulo em Corinto, versículo 1. Depois disto, Paulo, deixando Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Bem, meus irmãos, aqui no capítulo 18, no livro de Atos, começa a contar a trajetória do apóstolo Paulo em Corinto, uma passagem muito importante da sua missão de evangelização. A missão evangelística de Paulo, ela continua, independente de ter tido uma boa aceitação em Atenas ou não. Paulo continua seguindo conforme o mandamento de Jesus. Paulo, ele não se detinha na sua missão de acordo com a aceitação da pregação do evangelho. Independente dela ser bem recebida ou mal recebida, Paulo continuava sua missão. Então Paulo saiu de Atenas, onde ele tinha tido uma boa recepção, que teria uma expectativa, de prosperar ali com a sua pregação. Mas Paulo deixou ali discípulos recém-convertidos e continuou sua caminhada rumo a Corinto. Versículo 2, lá, ou seja, já em Corinto, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de Cláudio, o imperador Cláudio, ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Então vejam como é que é interessante. Paulo, chegando em Corinto, se aproximou de um casal judeu. Lembrando, meus irmãos, que Paulo também era judeu, e por isso era mais facilitado o acesso a seus conterrâneos. Vale ressaltar que Áquila e Priscila não estavam ali porque eles tinham decidido simplesmente se mudar para Corinto, voltar para Corinto, talvez fosse a terra natal deles, próximo ali da região deles, mas eles voltaram porque todos os judeus foram expulsos de Roma. Mais uma vez ressalto e reafirmo que o agir de Deus, ele é perfeito em nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos aos quais temos que trilhar, mas cabe a nós apenas crer que Deus está no controle de tudo. Nós não sabemos por que estamos passando por aquelas situações. Muitas vezes são situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas Deus tem um propósito para isso, e o agir de Deus é perfeito. Cabe a nós crer, meus irmãos, cabe a nós confiar que Deus está no controle de tudo, inclusive das nossas vidas, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. No versículo 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Olha que interessante, não eram apenas conterrâneos, mas dividiam também a sua profissão, pois Paulo também era fabricante de tendas. Era uma oportunidade de evangelização, por terem algumas afinidades. Eles eram judeus, eles tinham a mesma profissão, que era fabricar tendas, e enquanto eles estavam trabalhando juntos, passando longos períodos trabalhando e morando, porque eles moravam juntos, Paulo tinha a oportunidade
de evangelizar esse casal e todos que estavam ali no seu entorno. Uma frase que eu ouvi em uma pregação, que na época foi do pastor Cláudio Duarte, dizia mais ou menos assim: você pode não ser capaz de mudar todo o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. E essa frase eu tenho trazido para a minha vida. Eu sempre fui um idealista e eu queria mudar o mundo. Eu queria poder abrir a cabeça e o coração de todo mundo para que todos entendessem quão maravilhoso é o agir de Deus, quão poderosa é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa salvação, como isso é capaz de mudar a nossa vida, como isso é capaz de mudar o nosso coração. Mas eu não consigo fazer isso. Infelizmente, muitos vão crer, outros não vão crer. Não cabe a mim. A conversão é através do Espírito Santo. Não sou eu que converto. Mas a minha obrigação é levar a palavra, é levar o Evangelho, é ter um bom testemunho através da minha vida. Se cada um de nós cristãos fizermos a nossa parte, se cada um testemunharmos a palavra de Deus, as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo através da nossa vida, nós já vamos estar cada um de nós mudando o nosso mundo. E consequentemente, todos juntos vamos conseguir mudar esse mundo que vivemos para um mundo melhor. Versículo 4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então aqui, quem que discorria? Quem que pregava? Era Paulo. Todos os sábados. Lembrando que no Antigo Testamento, os judeus eles deveriam guardar o sábado como um dia dedicado a Deus. E como eles não tinham acesso direto a Deus, eles se dirigiam à sinagoga para adorá-lo, através do intermédio dos sacerdotes. E era a oportunidade que Paulo tinha para alcançar o maior número possível de pessoas, mesmo sabendo que provavelmente arrumaria problemas com os judeus, problema para si mesmo, para a sua vida. Aqui, lembrando, meus irmãos, que Paulo, ele seguia um mandamento. Esse mandamento foi dado por Jesus. Nós temos ele aqui como referência no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz bem assim, E disse-lhes, Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, observem que a gente sempre gosta de trazer algumas reflexões práticas para a nossa vida. Naquela época, os judeus, hoje eu não sei como é que funciona a religião judaica, pois nós temos uma distinção entre o judaísmo e o cristianismo. Mas naquela época, eles tinham que guardar o sábado, pois só nas sinagogas, através dos sacerdotes, da linhagem de Moisés, de Arão, eles poderiam prestar adoração a Deus. Hoje nós temos o privilégio de ter acesso direto a Deus, de viver conforme a palavra de Deus, de orar, de conversar, de pedir, de clamar, de chorar se for preciso. O amor de Deus é acessível, está disponível a todos nós. Basta que nós entreguemos o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida para Jesus. Jesus veio para nos salvar. Muitas vezes eu me pego pensando, por que uma pessoa não aceita a salvação? O que a palavra de Jesus traz de ruim, que muitas pessoas não aceitam Jesus? E isso eu não consigo entender, meus amores. Eu só posso dizer que eu e a minha família seguimos a Jesus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.